Olá, alegria de estar aqui com você. Hoje nós vamos conversar com Rafael Nascimento, que é membro da loja teosófica lá de Cataguases, Minas Gerais. Alô, Rafael, como vai? Boa tarde, bom dia, boa noite. Pois é. Boa tarde, bom dia, boa noite ao querido irmão Fernando Mansur, a todos da loja Florianópolis. É um prazer estar aqui com você E a hoje para a loja de gente. vocês, qual é o nome, Rafa? Loja Unicidade. 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 Um abraço aí para todos. Conhecemos alguns, o Eduardo, a Andiara, não é? Andiara. Quem mais? Fala pra gente. Que você Alguns. conheceu pessoalmente, Eduardo. Andiara, Mônica, lá no Rádio, também você Sim, no conhecia Centro Rádio. pessoalmente. Ótimo. O nome Tereza da Botarro loja, também. Tereza Botarra, da nossa loja. Sim, que É uma ótimo. loja muito querida por nós, foi batizada e fundada e batizada pelo saudoso Vadir Miguel João. Olha, E é isso, a gente está aí no trabalho. sim, o Vadi foi um grande pioneiro aqui no Brasil, né, Rafael? Sim, grande pioneiro. E a gente vai falar agora de alguns pioneiros também do movimento teosófico, Isso, só que nos primórdios da fundação da Sociedade Teosófica, né? Começou isso. em 1875, lá em Nova York, Helena Blavatsky, o Coronel Walcott, William Judge e mais outros 14. Depois a sede se mudou para a Índia. Lá nós Uhum. tivemos presenças marcantes como Damodar, Valankar, Subahal, né? E você vai falar inicialmente sobre uma troca de correspondências, ou pelo menos alguns aspectos dessa troca de correspondências Isso, entre o indiano Damodar e o William Judge, não é? Não é isso, Rafael? exatamente, é isso mesmo. O Judge ficou na América e a turma toda estava na Índia, né? Sim, sim, Então, sim. uma maneira que o Judge encontrou de fortalecer os laços com a turma que estava na Índia foram as correspondências entre ele e o Damodar. Ótimo. E o Damodar é uma figura muito importante. O Rafael vai mostrar algumas Muito coisas, depois a gente importante. complementa. E pode compartilhar sua tela, Rafael? Posso compartilhar. Compartilhando. Isso, isso. Isso. Estamos aqui. E aí você vai mostrar alguns aspectos que você destacou de algumas Isso. dessas cartas, não é isso? Exatamente. Em uma carta específica, eu vou falar dois aspectos que eu achei assim, bastante interessantes. Sim, sim. Primeiro aqui, Fernando, falar um pouquinho sobre esse projeto Pioneiros, né? Sim, sim. Ele traz para o movimento teosófico no Brasil textos até então inéditos em língua portuguesa, né? E nos possibilita um maior contato com uma profundidade ainda maior com a teosofia dos primeiros anos. O movimento original, Helena Blavatsky e outros desbravadores que ajudaram na tarefa de trazer esta filosofia até o Ocidente de um modo sistêmico a partir do século XIX. A gente vê que no Brasil as publicações dos pioneiros, elas começaram de uma forma um pouco tardia. Né? A primeira geração aqui no Brasil houve uma defasagem nas publicações. Então agora a gente está tendo a possibilidade de descobrir toda a riqueza desse material. Né? E para o estudante dos nossos tempos, é uma tarefa salutar e necessária para a compreensão de todo um complexo sistema, porque o sistema teosófico ele é complexo, né? E lançar luz sobre as bases sólidas que os pioneiros estabeleceram, tendo como nota fundamental o contato muitas vezes direto com os mestres que inspiraram a fundação da Sociedade Teosófica e seus ensinamentos, porque os pioneiros tiveram contato com os mestres, com os Mahatmas, um contato direto. Então veja bem a importância desse material. Esse material ele está presente nesse material a tônica que é o próprio contato com os mestres. Então, eu achei isso bastante importante. É verdade. Foi um privilégio, né, que alguns dos membros, nem todos conseguiram diretamente, muito poucos, e através de Madame Blavatsky, vários membros receberam cartas também dos Mahatmas, e essas cartas foram publicadas posteriormente, Cartas Isso, dos Mahatmas para a Apecínite, né? São 2 volumes editados pela editora Teosófica, e um outro isso. também, Carta dos Mestres de Sabedoria, que o Ginarajadasa fez uma compilação.
Fez uma As cartas dos compilação. Mahatmas foi o Trevor Barker, que fez essa compilação, e as outras cartas para muitos membros da Sociedade Teosófica, compiladas por Gina Rajadasa. E esses 3 Isso. volumes, não é, Rafael, estão disponíveis na editora Teosófica. Isso, estão disponíveis na editora Teosófica e super recomendáveis aí para todos os estudantes que estão aí ingressando na Sociedade Teosófica, estão começando aí a entrar em contato com esse manancial de conhecimento e de ensinamentos, né? Aqui a gente tem a figura do Damodar e uma ilustração dele aí na minha tela. Jovem Damodar, Mavalankar. Bom, vou continuar aqui, Fernando, então, Tá. com a apresentação. Então, o Damodar e os Pioneiros do Movimento Teosófico, o livro que você mostrou para a gente, é uma publicação fruto desta iniciativa, deste projeto Pioneiros, né, que você, mais do que ninguém, conhece bem, e traz ao leitor uma série de textos das grandes personagens e biografias de uma primeira geração, a começar por Damodar, HPB, William Judge e outros. Figuras importantes que, durante algum tempo, ficaram esquecidas por nós, teósofos, principalmente no Brasil, né? A coletânea apresenta uma série de correspondências entre Damodar, Mavalankar e William Judge, das quais uma trataremos com maior atenção. É a carta de Damodar a Judge do dia 6 de setembro de 1881, onde é comentada a intrínseca relação entre espírito e matéria, que nos ajudará com um esboço valioso, adicionado aos estudos da cosmogênese e antropogênese oculta a partir da obra Doutrina Secreta, da senhora Blavatsky. Por quê? Porque esse esboço dessa relação intrínseca entre espírito e matéria nos ajuda no estudo da cosmogênese? A Blavatsky diz que o universo inteiro periodicamente se dissolve e ressurge a partir de uma substância pré-cósmica, que é véu do incognoscível absoluto, que a gente chama de Mula Prakriti, que gradualmente se diferencia, constituindo a potência material de tudo que existe. E ela diz, seja através de radiação ou emanação, seja qual for o termo utilizado, o universo procede de sua subjetividade homogênea, essa substância pré-cósmica, para o primeiro plano de manifestação, dos quais há 7, segundo nos ensinaram. E em cada plano, o universo se torna mais denso e material, até que chega a este, o nosso plano de manifestação. Então, é um processo gradativo da pura abstração para o objetivo. Isso aqui é da chave para a teosofia. Então, como trabalhar os conceitos de espírito e matéria e relacioná-los a essa cosmogênese? É isso que eu quero tentar lançar um pouco de luz sobre isso. Vamos lá. Bom, nas cartas anteriores, a de 6 de setembro, Judge demonstra uma intensa vontade de estar na presença de HPB, Olcott e Damodar na Índia. Mas devido a compromissos conjugais e profissionais, tem de estar aprisionado na América. Ele se sente assim, aprisionado, onde considera estar perdendo grandes ensinamentos e experiências valiosas, muitas das quais relatadas por Damodar em outras correspondências. Aí o Judge diz o seguinte, em uma carta: vivo numa casa de tijolo com 3 estágios, com minha esposa, sua irmã, seu pai e seu sobrinho. E quanto à simpatia de crença, não há um único ponto em que podemos concordar. Eles são muito fanáticos e preconceituosos, não conhecendo nada dos poderes de seus próprios espíritos ou de alguém mais, e não tolerando nada sobre o assunto. Então, Judge, no contexto familiar em que ele se encontrava nessa época, era um contexto complicado para ele, para os seus estudos teosóficos, para ele se dedicar a tudo aquilo que a alma dele sonhava, né? Sonhava em profundidade. Então eu fiquei pensando quantos de nós na sociedade teosófica também nos encontramos em situações parecidas como essa, envolvidos Sim. em situações familiares ou situações profissionais que nos impedem, muitas vezes, de alcançarmos um aprofundamento no ensinamento e na vivência, né? Sim. Então, Rafael, eu achei isso aqui bastante interessante.
Bastante, é. As cartas, o Judge lamenta, né? Ele fala, poxa, Damodar, você está aí ao lado de HPB, não é? Ao lado dos mestres, pertinho, e eu aqui nessa situação, na América, Nova York, onde ele morava, né? Uhum. Ele é irlandês, mas jovem, crianças, os pais se mudaram para Nova York, ele vivia lá. E ele já falava, veja bem, olha, ainda no século XIX, da agitação de Nova York, do materialismo lá nos Estados Unidos, né? Obras para todo lugar, enfim. Mas posteriormente, depois da morte do Judge, em 1896, nós ficamos sabendo que a esposa dele filiou-se finalmente à Sociedade Teosófica. Quer dizer, como você mostrou, nessa época ela era totalmente arredia, mas após a morte do marido, ela reconsiderou e se filiou. Interessante, Pois não é, é. Rafael? Antes ela não gostava. Ele até fala nessa carta o seguinte: olha, Judge também revela na mesma carta resposta à carta de Damodar de 21 de junho que sua esposa também não compactuava de seus ideais. Segundo ele, ela não gostava nem da ST nem de HPB. Aí depois houve essa mudança após a morte do Judge. Bom, sendo assim, é natural que Judge buscasse estreitar seus laços com a Índia, HPB e os mestres através da troca de cartas com o Damodar, que era um Shela de nível avançado que ele atendia sempre que possível, fornecendo ensinamentos e informações autorizadas, óbvio, né? Como um Shela, ele tinha seus votos e respeitados, né? Bom, então vamos a essa carta do dia 6 de setembro de 81, né? É uma carta que Damodar responde a uma outra que o Judge havia lhe enviado no dia 11 de julho, né? O Judge questiona a crença de Damodar sobre a reencarnação. Aí o Damodar diz o seguinte: bem, como essa é uma questão complicada, devo lhe dar uma declaração clara sobre minha crença completa. Então, Judge recebe um conjunto de profundos ensinamentos complexos do ponto de vista esotérico e filosófico, porém fundamentais, dos quais alguns serão comentados aqui a seguir. Veja bem o que o Damodar diz ao Judge. Para começar, eu sou um panteísta, não um teísta ou deísta. Vamos entender o que é isso. O Damodar mesmo explica. Acredito que todo o universo é Deus. Porém, você deve, contudo, entender que a palavra Deus não me transmite qualquer significado que os ocidentais ligam a essa palavra. Quando digo Deus, eu entendo como sendo a natureza ou o universo e nada mais. Página 56. Para Damodar, aí já vem vem os comentários meus aqui. Para Damodar, não há uma deidade extracósmica criadora, mas toda a natureza é a expressão e a essência, de algum modo, da unidade absoluta de todas as coisas. Então, para Damodar, não há uma deidade extracósmica, um fator externo que cria em separado um universo, algo objetivo, né? O entendimento dele é que todo o universo e toda a natureza, de um modo intrínseco, é essa própria divindade, é esse Deus. Bom, é o entendimento filosófico e esse percebimento intuitivo da lei una fundamental, você entender a natureza toda como sendo expressão divina, né? Só há, em verdade, o espaço absoluto e incognoscível, de onde tudo procede e se dissolve no final do período novontarico. Todas as formas na natureza manifestada são emanações periódicas desse espaço uno, pois o universo é finito em manifestação, mas infinito em essência. Beleza. A doutrina secreta diz o seguinte: o que é que foi e será? Haja ou não um universo? Existam ou não deuses? Pergunta o Catecismo Esotérico Censar. E a resposta é o espaço. O espaço é essa realidade absoluta. E ela continua: o que se recusa a aceitar não é o Deus uno desconhecido, sempre presente na natureza ou na natureza em abscôndito. Olha aí, novamente ela falando de Deus presente na natureza.
né? Ou na natureza em abscôndito, na natureza em essência, né? Mas o que se nega é o Deus do dogma humano e seu verbo humanizado. Sim. Isso aí está no volume 1, na página 77 da Doutrina Secreta. Portanto, quando Damodar se diz panteísta, ele se refere ao fato de reconhecer que, em essência ultérrima, todas as formas naturais compartilham daquela substância una, abstrata e desconhecida. Sim. Esse é o conceito de panteísmo que o Damodar apresenta ao Judge. Primeiro ele explica para ele o que é Deus. A gente encontra também um conteúdo muito bacana sobre isso na carta 88. Nossa, a carta dos Mahatmas para Sinit, no volume 2, se eu não me engano. A carta 88 fala muito sobre isso. E é bastante importante. Bom, Damodar chama a atenção para o fato de que alguns dos panteístas reconhecem duas existências distintas, o espírito e a matéria. Mas, ao refletir profundamente sobre o assunto, chegou à conclusão de, abre aspas, de que esta posição não é totalmente lógica, a fala do Damodar, pois até onde posso compreender, só pode haver uma existência infinita e não duas. Chame-a espírito ou matéria, como você preferir, mas é uma única e mesma coisa. Quando eu li isso, Fernando, isso me tocou profundamente. Eu falei, poxa, tocante mesmo. Matéria é uma única e mesma coisa. Aí eu fui tentar entender o que é isso. Claro. Né? Por que é uma coisa só? A gente está num mundo polarizado, no universo manifestado, é dual, a gente entende como duas coisas diferentes, né? Como se tivesse o Rafael material e o Rafael espiritual, mas na verdade é uma coisa só. Tem os seus princípios nessa gradação toda, do mais subjetivo ao mais objetivo, mas é uma coisa só. Bom, ele continua, Damodar continua. O que é comumente entendido pela palavra espírito, então, é apenas aquela forma altamente eterealizada de matéria que nós, com nossos sentidos finitos, não somos capazes de compreender. Assim sendo, aí vem o meu comentário, assim sendo, o contrário também é verdadeiro. Matéria é o espírito na gradação mais densa que se pode obter no processo de manifestação. Como se o universo, assim como o homem, fossem obtidos através de uma espécie de cristalização do espírito até a forma mais grosseira, preservando as características e funções de cada plano da manifestação e de cada momento em que a gradação se encontra no processo de densificação. Então, se espírito é a matéria no grau mais sutil, matéria é o espírito no grau mais denso. Sim. E aí a gente começa a entender como se dá esse processo de manifestação na cosmogênese. Sai de algo puramente abstrato e vai se densificando gradativamente, é claro, em espaços de tempo aí que a nossa mente não tem a capacidade de mensurar, né? Bom, assim, macrocosmo e microcosmo têm garantido seus princípios e respectivas funções, do mais sutil ao mais denso, do átomo universal ao corpo físico, no caso da existência humana. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o conceito de panteísmo pelo Damodar, e depois essa afirmação de que espírito e matéria são uma única coisa, né? Aí eu busquei investigar isso, olhar na doutrina secreta. Bom, olha só. A fala de Damodar talvez nos ajude um pouco na compreensão do que é dito nas instâncias do livro de Dzyan, em especial a instância 3. A instância 3 diz o seguinte. Queria ler a instância com a sua voz, Fernando, agora. Assim, Mas a sua é muito boa. Você, como professor, é muito didático também. Muito clara a sua fala, Rafael. Olha só, aí é cosmogênese, né? Está em cosmogênese. Agora é cosmogênese, a doutrina secreta, a instância 3 do livro de Dzyan. A última vibração da sétima eternidade palpita
através do infinito. A instância 3 é quando vai começar o Manvantara. A instância 1 e 2 ainda está no final do Pralaya, né? Ainda é o final ainda daquele momento de dissolução total. Então, a instância 3 já é o início do despertar. Então, a última vibração da sétima eternidade palpita através do infinito. A mãe entumece e se expande de dentro para fora, como o botão de lótus. A vibração se propaga e suas velozes asas tocam o universo inteiro e o germe que mora nas trevas. As trevas que sopram sobre as águas adormecidas da vida. Então, essa instância fala de uma vibração, algo que vibra. Estava no homogêneo, na substância pré-cósmica, na pura abstração, mas algo vibra. Sim. Dá início a uma vibração. Que vibração é esta, se não aquela que no início de um novo Manvantara faz da substância ou da matéria homogênea substância diferenciada? Ou seja, a substância pré-cósmica começa a lentamente se diferenciar através dessa vibração. Como o bater do leite como no bater do leite para a coagulação em manteiga. É aquela imagem da malaxação do oceano de leite. Sim. O leite representa a matéria homogênea, mala prakriti, e algo vibra, vai batendo esse leite começa a se coagular e se transformar em manteiga. A manteiga é um universo objetivo, é denso, material. Sim. Né? Bom, é uma vibração intrínseca à substância que vibra, pois é um movimento de dentro para fora, como é dito na instância 3. Aquilo que faz vibrar e a substância que vibra são uma coisa só. A pura abstração espiritual chamada substância pré-cósmica ou mala prakriti, que é o substrato da matéria nos seus diversos graus de manifestação, é o grande útero virginal do espaço sem limites, que foi dito antes, a grande mãe e esposa do princípio espiritual masculino. Assim, né, essas imagens parentais, né, a substância pré-cósmica, primordial, ela é mãe e esposa de um outro princípio. Essas imagens parentais ou conjugais, aparentemente estranhas, servem, no fim das contas, para nos remeter a essa unidade fundamental de todas as coisas. A unidade entre espírito e matéria como um. Assim como Damodar falou em sua carta. Né? E eu termino com uma frase do Damodar muito interessante, que as formas são mutáveis. Sim. O coágulo, da malaxação do leite é mutável. Sim. Mas a substância interna, a matéria-prima, permanece a mesma. Sim. Então nós, com os nossos corpos físicos, a natureza, as formas naturais, nós somos diferentes. As formas são mutáveis. Mas em essência nós somos uma única coisa. Sim. Daí a unidade de todas as coisas, né? Esse é o princípio. Fundamental de todas as coisas. Então, se há uma unidade fundamental entre todas as coisas, há uma unidade entre espírito e matéria, como propôs o Damodar, e como ele disse ao Judge nessa carta. Então, é isso que eu achei muito interessante, e eu falei assim, vou investigar sobre isso um pouquinho. Poxa, muito rico, Rafael. Terminaram os seus slides? Os meus terminaram. Aí, então, aí eu deixa de stop sharing. Vou no stop share. Aí. Não sei se eu falei muito. Não, excelente. Poxa, isso aí daria para falar ainda vários programas, não é, Rafael? Porque é um tema riquíssimo, né? E são maneiras, você fez uma junção muito interessante, que nessa época da carta não existia ainda a doutrina secreta. Não. A carta é 1880 e poucos, a doutrina veio em 1888, não é? Carta de 81, né, como você mostrou aí. E o Damodar já estava explicando exatamente, e você fez uma ponte muito interessante para a doutrina secreta. Isso só enriqueceu aí a sua fala, a sua apresentação. Porque
Fernando, quando o ensinamento ele é verdadeiro, os ensinamentos são verdadeiros, eles não entram em conflito. Então você vê que a fala de Damodar não entra em conflito com o que é dito na doutrina secreta, pelo contrário, né? A fala corrobora para o entendimento sobre a cosmogênese, Uhum. né? Eu acho que a gente poderia falar agora, Rafael, sobre o Damodar. Eu tenho um material aqui, o que você acha? Eu acho ótimo. Vou adorar assistir. Então vamos lá, fica aí, deixa eu compartilhar agora a tela. Vou ficar aqui e vou assistir. Share screen, tá aqui, tá aqui, aqui. Bom, o espectador aí está conosco aí nesse movimento. Vamos lá, tá vendo bem, Rafael? Tô vendo bem. Então vamos lá, Damodar e Judge, a fonte, Damodar e os pioneiros do movimento teosófico. Aqui tem um livro, olha, esse é o livro original em inglês, ó, Damodar e os pioneiros, ó, compilado por Sven Eck, prefácio do Siri Han. E aqui no Brasil a gente fez os pioneiros do movimento teosófico com algumas, não todas não todos os capítulos do livro original, né? Esse livro também está disponível na editora Teosófica. Então, o Damodar, ele nasceu em 1857. E tem uma interrogação aqui do lado, porque a gente não sabe quando é que ele morreu, porque ele sumiu, como a gente vai ver, desapareceu. Ele se filiou à ST em 13 de julho de 79, em Mumbai. Coronel Walcott e HPB estavam recém-chegados à Índia, né, porque eles vieram de Nova York, onde era a sede da ST. Então, em Bombaim foi a sede temporária, né? E o Damodar ficou lá um período. E o coronel diz sobre ele: julgando-se pelas aparências, parecia tão improvável para ele como para qualquer outra pessoa na sociedade tornar-se uma Mahatma. Mas as aparências enganaram tanto no caso dele como no de outros, que pareciam ser espiritualmente muito superiores a ele e que provaram que depois ser bem diferentes. As aparências enganam, né, Rafael? É verdade. As funções do Damodar na ST. Ele passou a trabalhar na edição da revista Theosophist, né, que é a revista oficial da Sociedade Teosófica, e até hoje existe, né, e é publicada também mensalmente, ou com outra periodicidade. E o coronel continua: embora fosse frágil, Damodar ficava sentado algumas vezes a noite inteira, e nenhum filho era mais obediente a um pai, nem um filho adotivo mais completamente abnegado em seu amor a uma mãe adotiva do que ele em relação à HPB. A menor palavra dela era lei para ele. Para obedecê-la, ele estava pronto a sacrificar a própria vida. Então era uma devoção absoluta, né, do Damodar por Madame Blavatsky. O nascimento dele. Eu não sei se os nossos retratos estão atrapalhando um pouquinho aí a visão da tela, por isso que eu estou chegando aqui. Atrapalha um Né? pouquinho, os nossos retratos atrapalham um pouquinho. Eu vou chegar do lado aqui agora sim, tá? Tá bom. Pedir licença a você também e a mim, para tirar, e ao espectador, para a gente tirar um pouquinho o nosso rosto e deixar aqui a tela. Então, o Damodar, gente, nasceu em setembro de 1857. Ele pertencia a uma família abastada da casta Brahmani e recebeu uma educação religiosa muito rigorosa. Na infância, ele sofreu uma doença muito grave e os médicos o desenganaram. Com o Judge também aconteceu uma coisa semelhante. Quando tinha 7 anos, o Judge sofreu uma doença, foi desenganado, acharam que ele ia desencarnar, mas ele passou por algum tratamento oculto e voltou renovado. E o Damodar também teve uma visão que provocou nele uma impressão profunda. Ele viu em um sonho um personagem glorioso que lhe deu um remédio especial que o fez recuperar-se. Noutra ocasião, ele cai novamente doente e o mesmo homem aparece para lhe salvar a vida. A gente vai saber que homem era este. Bom, Isis sem véu e o retrato do mestre. Damodar diz: nesse momento, eu tive a inestimável boa sorte de ler Isis sem véu, de HPB, e de me filiar à Sociedade Teosófica. A Blavatsky, antes da doutrina secreta, né, em 1877, ela fez o lançamento de Isis sem véu.
4 volumes. Sinto que agora, pela primeira vez, tem um vislumbre do que sejam o homem e a vida. Quando Damodar entrou pela primeira vez na sede da ST, lá em Bombaim, ele viu o retrato do homem que lhe visitara 3 vezes em suas visões, que lhe salvara a vida por 2 vezes. Era um mestre. Isto selou sua devoção à ST e a Madame Blavatsky. Então ele viu, né? Assim como Blavatsky também, ele sonhava sempre com o mestre que ela conheceu depois, quando ela estava passeando em Londres. O Damodar, lá em Bombaim, ele reconhece o mestre que ele vira também lhe salvando a vida. Bom, como é que foi a reação da família do Damodar? De acordo com o costume bramânico, Damodar tinha que obter a permissão do pai para viver na ST. Isso ele teve, mas ele foi mais longe e abandonou a casta. Isso aí era considerado algo assim raríssimo, né? Uma pessoa fazer isso na Índia. A família exigiu que ele retornasse à casta, o que ele não aceitou. A família, então, torna-se abertamente hostil à sociedade teosófica. Damodar tinha sido prometido em casamento, quando ele era bem jovem, e chegara a hora de assumir as suas obrigações maritais. Mas, naquela altura, dedicado a ST, ele achou impossível se casar. O que ele fez, então? Ele conversou com a esposa, ele deixou um dote para ela, conversou com a família. A esposa, evidentemente, ficou muito triste, mas a situação foi dramaticamente resolvida e o Damodar continuou na ST. Isso foi um grande mérito para ele, né? HPB e Olcott pediram para ele repensar isso, mas o Damodar estava muito seguro do que ele queria naquela existência. Desenvolvimento psíquico. Paralelamente ao trabalho externo da ST, Damodar desenvolvia suas faculdades espirituais internas. Pouco tempo depois de entrar na sociedade, ele teve permissão para visitar o seu guru no ashram do guru, né? Ele aprendeu a viajar no corpo astral, foi usado para transmitir cartas enviadas astralmente pelos adeptos para membros, né, que estavam na sede em outros lugares. E em 1883, ele vai encontrar o Mahatma em seu corpo físico, na cidade de Lahore. Então, Damodar tem um desaparecimento assim repentino, né? O coronel não sabe de sua partida, mas a HPB sabe. Ela enviou um telegrama de Adyar, que é a sede internacional da Sociedade Teosófica, então, dizendo que Damodar retornaria e que ele tinha ido para um retiro do seu mestre. E quando Damodar retorna 3 dias depois, ele está completamente mudado. O coronel Olcott, no diário dele, diz: rijo, arrojado, corajoso, mal podíamos reconhecer que era a mesma pessoa. Olha só. E esse livro do coronel, Folhas de um Velho Diário, a editora Teosófica está lançando agora como a história da Sociedade Teosófica em 2 volumes. Bom, gente, estava acontecendo muita confusão lá em Adyar, a sede da ST, que a partir de 1882 a sede saiu de Bombaim e foi para essa sede própria aí, onde até hoje continua. Então havia o caso dos Coulomb, que eram um casal que cuidava lá da sede, né, em Adyar, e eles acabaram traindo a HPB. O relatório Hodgson, que era um relatório da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, esse Hodgson foi lá em Adyar e a senhora Coulomb disse que os fenômenos de HPB eram falsos e tal, e esse relatório saiu, manchou assim a imagem de HPB, e só mais de 100 anos depois é que essa sociedade pediu desculpas à Sociedade Teosófica, à Sociedade de Pesquisas Psíquicas, se retratou dizendo que o relatório era completamente incompetente. Mas aí, não é, o dano já tinha sido causado, muita gente saiu da Sociedade Teosófica, mas aqueles fiéis convictos, né, na veracidade de HPB e dos mestres permaneceram. Fernando, tem pela Pois não. editora Teosófica um livrinho que é a Retratação, né? Isso, tem. A Retratação foi lançado há alguns anos, tem disponível pela editora Teosófica a retratação desse relatório Hodgson. Exatamente. Né? Então, Olcott e HPB estavam na Europa, né, trocavam correspondências com o Damodar, havia desentendimentos também com algumas pessoas que estavam em Adyar,
O Judge foi nessa época para lá, em 1884, ele passou por Paris, esteve com Blavatsky e depois foi para Adyar também, para tentar minimizar um pouquinho essa confusão. Olha, o Damodar tinha uma saúde muito frágil e foi ainda mais seriamente afetado. Ele obtém permissão do mestre para ir para o ashram do mestre no Tibete. E assim ele vai de Adyar para o Tibete, né, com as bênçãos e o conhecimento de HPB. E HPB escreve sobre Damodar. Ele estava pronto desde o seu último nascimento para entrar na senda mais elevada e suspeitava disso. Ele há muito aguardava a esperada permissão para ir ao Tibete antes da expiração dos 7 anos. Porque tem um período de provação, né, Rafael? Quando a pessoa entra assim no caminho espiritual e é aceito como um Shela, como um discípulo, ela passa por 7 anos de provas, né, para ver se ela realmente está preparada para entrar nesse caminho, né? E o Damodar foi até antes disso. Ele sofreu muito nesse caminho, mas ele foi lá, né? Ele deixa Adyar em fevereiro de 85, viaja para o Tibete numa longa e exaustiva jornada. Então, tudo isso é relatado nesse livro que nós estamos falando, aí, Os Pioneiros do Movimento Teosófico. E ninguém sabe do seu paradeiro. Em 1886, o mestre escreveu ao Coronel Olcott explicando por que Damodar sofrera tão profundamente naquele momento lá em Adyar e nessa ida para o Tibete. O pobre rapaz teve sua queda antes que pudesse chegar à presença dos mestres. Ele teve que passar pelas provas mais severas que algum neófito já enfrentou, mas ele vai se recuperar. Para abrir os portões do mistério, é preciso não apenas levar uma vida da mais estrita integridade, mas aprender a discernir a verdade da falsidade. Um trecho das cartas dos mestres de sabedoria. E o elo Damodar, olha só, Olcott escreve uma carta também para uma senhorita teosofista também, Francesca Rondeiri, em 85, dizendo que o mestre havia previsto que, isso aqui é muito interessante também, Rafael, olha só, havia previsto que se HPB, que estava muito doente, morresse antes que Damodar retornasse para ocupar o lugar dela como elo entre os mestres e a sociedade, Olcott teria que ocupar o vazio por enquanto. E o coronel tinha uma profunda admiração por Damodar, principalmente pelo fato dele ter estabelecido um padrão para a conduta teosófica. Está na contracapa do livro Pioneiros também. Né? O comportamento do Damodar, né? A sua entrega ao trabalho, a sua entrega à HPB, aos mestres, a devoção dele à teosofia, estabeleceu, né, um novo padrão para a conduta teosófica. E isso também, olha só, para a gente terminar também, essas citações que eu estou fazendo, HPB escreve para os irmãos indianos dela em 1890. Mais importante de tudo, pelo menos alguém entre vocês se beneficiou pela sociedade teosófica. Porque muita gente frequentava a sociedade, se filiava, mas a sociedade também, muita gente abandonou a sociedade teosófica em momentos de crise, né? E Blavatsky às vezes ficava muito sentida, decepcionada até com isso. Né? Sofria muito com isso. Então, era por isso que ela disse, pelo menos alguém entre vocês se beneficiou pela ST. E, olha só, e se a sociedade tivesse dado à Índia apenas esse futuro adepto, olha só, Damodar seria um futuro adepto, que tem agora a chance de se tornar um dia um Mahatma, apesar do Kali Yuga. Kali Yuga é a época que nós estamos vivendo, né? A época da obscuridade, a época da materialidade, muito densa. Apenas isso seria a prova de que ela, a Sociedade Teosófica, não foi fundada em Nova York e transplantada para a Índia em vão. Não é? Isso aí também é muito importante. Também tem algumas fotos, né, do Damodar. Tem aqui ele também com a HPB, né, e outros amigos e irmãos indianos, o Coronel Olcott. Aqui é o Subahal, né, também foi um grande teosofista, um escritor de livros memoráveis também, correspondia muito com a HPB. A HPB cita com muitos elogios o conhecimento do Subahal, mas depois o Subahal também se desentendeu com alguns rumos, assim, que ele não concordava que a doutrina secreta fosse escrita para os europeus materialistas, bárbaros, né, como chamavam os europeus na Índia na época, né? Mas a HPB tinha a missão dos mestres, né? Então, olha, para aqueles interessados nos livros do Subahal, os escritos esotéricos,
e a filosofia da Bhagavad Gita. 4 conferências dele sobre Subhahal, que a HPB simplesmente ama esse livro aqui e cita o tempo todo. Não é, Rafa? É um grande ser também, né, o Damodar, e você fez muito bem lembrar disso, né, da importância deles, que se tornou, de pessoas como ele, que acabaram ficando um pouquinho esquecidas da história da ST, principalmente no Brasil, né? Como você disse, a chegada desses livros de HPB ao Brasil, a Doutrina Secreta foi publicada na década de 70, quer dizer, nós ficamos num hiato muito grande aqui dessas obras, mas que finalmente nós estamos tendo acesso a elas em português, não é, Rafael? É realmente uma bênção a gente ter acesso a isso em língua portuguesa. O Oceano de Teosofia do Judge saiu agora em português também, traduzido por você, Foi. né? Então, eu pessoalmente tenho muita gratidão a você e esse projeto Pioneiros e ao trabalho que vocês têm feito de trazer esses textos até nós em língua portuguesa. Eu realmente agradeço a essa iniciativa. Sim, os nossos amigos é um grupo de pessoas que se juntou para fazer esse projeto Pioneiros e cada um colaborando de uma maneira, uns traduzem, outros ajudam a produzir, outros fazem a capa, outros ajudam na edição, e é isso, a Editora Teosófica distribui, não é? E a gente vai espalhando isso aí, que a união é que faz a força, como a Blavatsky falou, nós precisamos ser como um feixe de varas, que é difícil de quebrar quando se juntam todos, não é, Rafael? Pois é, sim, verdade. Rafa, só tenho que te agradecer por sua participação, por esse incentivo, né, por esse nosso encontro, não é? Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você, de falar um pouquinho sobre algo que me tocou, de alguma maneira me tocou e fez vibrar algo no meu interior e eu só agradeço a você essa oportunidade. Muito obrigado. Um abraço para os queridos irmãos aí da loja Unicidade de Cataguases e até a próxima, né, Rafael? Isso aí, até a próxima. Um abraço também para os irmãos da loja Florianópolis e obrigado. Nos vemos. Nos vemos. E até o próximo Cá Entre Nós. Cá entre nós, assim que eu vejo você, amigo desses que não dá pra perder. Tem música no ar, histórias pra contar. Porque na vida a gente quer se conhecer. Cá